Amém, irmãos? Vamos estar trazendo uma introdução, né? A gente vai falar lá em Filipenses 2, né? Deixa aberto na Bíblia de vocês aí, tá? Por favor. Até passei a passagem errada, para ver Filipenses 4, mas é Filipenses 2. Amém? Um chamado à unidade. Não, só bem Filipenses, mas Filipenses 2. Mas eu não vou ler agora não, tá? Não vou ler agora não, pode facilitar, tá bom? Eu vou trazer uma introdução dessa mensagem. Paulo, ele fala à igreja de Filipos. É uma das primeiras igrejas missionárias que Paulo implanta. E é uma das igrejas que Paulo amava todas as igrejas, mas é uma das igrejas que ele também tinha uma admiração especial pelos irmãos de Filipos. E a introdução dessa carta de Filipos está lá em Atos 16. Eu vou estar resumindo para a gente, porque Paulo escreve essa carta de Filipos dentro da prisão, 10 anos após ele ter passado por lá. E quando um irmão Epafrodito, que visita ele, traz as notícias de 10 anos após ele ter passado por lá, traz que a igreja está firme, traz que a igreja está crescendo, mas traz também que a igreja está tendo divisão, que a igreja está tendo partidarismo, e que a igreja está crescendo, porém, cada um achando que é melhor. Cada um tem a sua ideia, cada um achando que a minha ideia é melhor que a sua. Então, Paulo, ele usa essa carta, ele escreve dentro da prisão, assim como ele escreveu várias outras cartas dentro da prisão, e ele pega e manda essa carta por esse irmão para levar para a igreja. A estadia de Paulo, há 10 anos antes, Paulo, quando ele estava nas suas rotas missionárias, Paulo passa. E ele, quando ele dorme, ele tem um sonho, uma visão de um irmão macedônio. E ele falava, esse irmão, passa a Macedônia e ajude-nos. Em algum momento, Paulo teve essa visão e Paulo obedeceu. Ele não estava indo para Filipos, para a igreja dos Filipenses. Ele estava indo para outro lugar. Mas ele obedeceu a voz do Senhor e a voz desse varão. Passa a Macedônia e ajude. Paulo, quando chega lá em Filipos, é uma cidade que tinha muitos generais aposentados, e era uma cidade que eles tinham um punho muito forte para doutrinas, e Paulo começa a pregar o Evangelho, e Paulo se depara com um grupo de umas vendas, umas mulheres vendendo, e Paulo começa a pregar o Evangelho, e Deus abre o coração e os ouvidos de uma mulher chamada Lídia. E Lídia abre o seu coração e se converte ao Senhor, através da pregação de Paulo e Silas. E quando Lídia se converte, não somente ela, mas toda a sua casa, Lídia pega e fala assim: se você crer que eu me converti, você se hospede na minha casa. Só que Paulo continua pregando o Evangelho. Paulo continua seguindo. E nisso que Paulo segue, ele encontra, né, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. É por isso que às vezes você, irmão, me revelou. Às vezes pode ser Deus. Às vezes pode ser um espírito de adivinhação. E aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, ela sabia, ela adivinhava tudo. Só que ela falava uma coisa. Quando Paulo ia caminhando, pregando, e ela vinha atrás gritando: aí, esse é o Filho de Deus que traz a salvação, que pega a salvação. Este é o Filho de Deus que pega a salvação. Ela estava adivinhando, ela sabia. Só que Paulo se irrita com aquilo, porque Paulo sabia que aquilo ali não provinha de Deus. Paulo vai, depois de alguns dias caminhando, Paulo se irrita. O que ele faz? Chega naquela jovem e ora, e repreende aquele espírito maligno de adivinhação.
E ele fala, eu te repreendo em nome de Jesus. E aquele espírito sai. Só que Paulo não sabia. Quando ele liberta aquela jovem, ele ia causar um alvoroço na cidade de Filipos. Porque aquela jovem era uma escrava. Ela tinha donos. E os donos perderam sua renda. A sua renda de adivinhação. Ele usava aquela jovem para adivinhar e ganhar dinheiro. Para poder adivinhar a vida dos outros e ganhar dinheiro. E Paulo acabou de causar uma confusão. E Paulo foi levado para o meio da cidade e chicotearam Paulo e Silas no meio da cidade. Paulo apanha e Paulo é jogado na prisão. Com isso, essa foi a estadia de Paulo lá em Filipos. E quando Paulo chega na prisão, Paulo todo arrebentado, machucado. E Paulo chega de noite e ele e Silas começam a louvar o Senhor. Começa a louvar e cantar o Senhor. E quando ele canta e ele louva, o Senhor abre as portas da cela. Houve um terremoto. Essa história todo mundo sabe. Houve um terremoto naquela cela. E todas as correntes que estavam prendendo todos os carcereiros se romperam. E todas as portas se abriram. E todos, se quisessem, poderiam fugir. Só que o carcereiro, quando ele acorda daquele sono, ele sabe que se um prisioneiro fugisse, igual ontem a gente viu no filme, se um prisioneiro sequer fugisse da prisão de Roma, ele estava morto, ele é considerado morto. E ele já pega a própria espada e já ia se matar. E Paulo grita de dentro da prisão, o carcereiro, que ninguém fugiu, nenhum se perdeu, calma, nenhum se perdeu. E aquele carcereiro chega aos pés de Paulo, se dobra e fala: Paulo, o que eu posso fazer para ter salvação? Não foi uma pergunta teologicamente certa, porque nós não podemos fazer nada para adquirir a salvação, porque a salvação é por intermédio da graça. Mas foi uma pergunta de coração, que nós entendemos. E Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. E aquele homem, naquele momento, ele creu. E naquele momento ele vai em prol a Paulo, e Paulo recebe, a liberdade, e Paulo ainda é folgado, porque quando ele recebe a liberdade, ele fala: como você me colocar na prisão, eu sendo um cidadão romano, e agora vocês só vão falar que eu estou liberto? Não, manda os juízes vir até aqui, no meio de todos, assim como me prendeu, e falar com o povo. E assim foi feito. Quando os juízes souberam que ele era um cidadão romano, tiveram medo. E assim foi. E aquele carcereiro levou Paulo até a sua casa, limpou suas feridas de Paulo e Silas, deu comida a Paulo, e Paulo foi liberto e foi embora novamente, se hospedar na casa de Lídia. Então essa foi a passagem. Enquanto isso, Paulo, ele foi formando a igreja local, e 10 anos após, Paulo estava preso novamente em Roma, e Paulo escreve a carta que nós vamos ler hoje. Amém? Filipenses 2, versículo 1. Nós vamos ficar de pé, por favor. Eu vou ler pela NAA, tá, gente? Mais uma vez. Filipenses 2 diz: exortação ao amor fraternal e à humildade. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, nem tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Versículo 5: tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo de forma de Deus, na forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo.
Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos senhores humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças te damos, ó Pai, nesta manhã. Senhor, toma aqui, Pai, a tua palavra. Não deixa que eu, Pai, venha atrapalhar a tua mensagem. Senhor, que as minhas limitações, Pai, sejam excedidas pelo teu Espírito, Pai. Para que eu possa, Senhor, tentar, Senhor, trazer essa ilustração, Pai, verídica aos corações dos meus irmãos, ó Pai. Me ajude, Senhor. Perdoa-me, ó Pai, pelas minhas dificuldades, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, a tua palavra seja pregada verdadeiramente. Amém, Senhor. Vou sentar, por gentileza. Irmãos, trazido desse contexto que nós trouxemos agora, Paulo escreve essa mensagem, né, em Filipos, que era a cidade da província romana, na Macedônia, a região que hoje faz parte da Grécia. A igreja de Filipos foi fundada na Europa por Paulo, na sua segunda viagem missionária. Anos depois, quando ele estava na cadeia, Paulo escreveu essa epístola aos Filipenses. Ele havia recebido notícias a respeito dos cristãos de Filipos e tinha ficado sabendo que havia sérios problemas entre eles. Estava muito preocupado, Paulo, com as falsas doutrinas e que algumas pessoas ensinavam lá, e também por saber que alguns líderes que inicialmente trabalharam com ele na construção estavam divididos. Ao mesmo tempo, Paulo havia recebido a ajuda dos cristãos de Filipos. Ele escreveu essa epístola não somente para tratar dos problemas da igreja, mas também para agradecer aos filipenses por tudo aquilo que ele tinha recebido. Paulo ele andou com diversas pessoas no início daquela caminhada. E a igreja de Filipenses na Bíblia, ela é uma das igrejas que mais abençoou Paulo. Lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 8 e 9, não vou abrir, ele fala que a igreja de Filipenses, ela pagou um salário a Paulo pregar, a constituir a igreja de Corinto. Eles dão uma oferta missionária para Paulo pregar. Eles ajudaram a Paulo a se manter. E lá em Tessalonicenses também tem um versículo que cita que os irmãos da Macedônia me ajudaram a me sustentar, sem eu precisar trazer dano nenhum para vocês. Então ele exalta essa igreja, porque era uma igreja amorosa e missionária. E eu queria trazer hoje, irmãos, alguns problemas graves que a igreja daquela época, eu estou falando do contexto daquela época, se vocês identificarem que tem alguma coisa a ver com a nossa hoje, vocês vão se ligar, mas eu estou falando daquela época, o contexto daquela época, que havia alguns problemas graves. E para ter uma ideia, existia duas irmãs naquela igreja que era muito útil para o ministério. Elas participaram da introdução da igreja de Filipos. Era uma irmã chamada Evódia e outra era Síndica. Elas precisavam de auxílio. Lá no capítulo 4, do versículo 2, se puder botar aqui na tela, tá? O capítulo 4, versículo 2, essas irmãs, elas precisavam de um auxílio porque elas não conseguiam dar andamento nas causas, por causa de quê? Divergências. Eram irmãs úteis ao ministério, mas aqui, peço a Evódia e peço a Síndica que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar.
Paulo ele tenta unir, trazê-las, que elas possam ter o mesmo modo de pensar, não pensar aquilo que eu acho melhor, não pensar aquilo que a outra acha melhor. Então ele pede para que elas sejam fiéis ao Senhor. Mesmo sendo útil, muito útil anteriormente, na plantação da igreja, junto a Paulo, hoje elas estavam divididas no mesmo modo de pensar que Paulo pede por elas. Paulo ele fez questão de escrever a carta e lembrar dos nomes dessas duas mulheres, porque certamente elas eram muito importantes para o ministério. E certamente quando elas receberam a carta, creio eu que em nome de Jesus elas tenham se reconciliado, né? Isso aí já não está na Bíblia, tá, gente? Eu creio. E o problema era tão grave, irmão, tão grave, que eu coloquei 3 problemas só para citar nas questões da igreja. Primeiro problema está no versículo 2, está no capítulo 2, versículo 3, que é a ambição, né? Olha o que ele diz lá, para a gente poder acompanhar, no versículo 2, né? Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Ele fala no versículo 2 e o 3. O 3 ele diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Primeiro ponto negativo dessa igreja era a ambição. Quando a pessoa até quer trabalhar, ela quer até trabalhar na igreja, entretanto, somente se for a ideia dela ou se for o grupo dela, não, isso é partidarismo, é o significado. Se não for do jeito que eu quero, eu não quero participar. Se não for do jeito que o meu grupo, aquilo que eu acredito, também não quero participar. E aquela igreja passava por essa situação naquele momento. E dentro da igreja estavam acontecendo essas questões, sendo fruto de uma ambição egoísta. E a igreja começa a trazer falsos profetas para dentro da igreja. Porque pensa comigo, se tem várias questões dentro da igreja, na qual uma pensa diferente da outra a respeito da palavra, alguém está errado. Ou os dois estão errados, ou alguém está errado. Porque a palavra de Deus é uma só. Se eu estou trazendo a minha visão, tu está trazendo a tua visão, a não ser que for a mesma palavra com perspectivas diferentes. Mas se for a minha palavra e a tua palavra, talvez nós dois estamos errados. Então, Paulo ele queria acabar de alguma forma com essas questões. E hoje também não é diferente, meus irmãos. Muitas igrejas hoje atuam dessa forma, na qual pessoas estão congregando e ela tem uma ideia talvez melhor dentro da mente dela. Ela tem uma ideia que acha que vai ser melhor daquela do qual ela vive. E ela fala, não, eu vou abrir a minha própria igreja. E ela vai e abre a sua igreja, porque ela não aceita a sã doutrina da palavra de Deus. Então ela quer criar sua própria doutrina, ela quer fugir daquilo que ela acha que não precisa ser dito, porque tem coisa na Bíblia que não precisa ser dita, e na verdade não. A Bíblia por si só, num todo, ela é verdadeiramente Deus falando conosco. Então, irmãos, é o primeiro ponto, a ambição que aquela igreja vivia. O segundo ponto era o prestígio pessoal. Aquela igreja vivia um prestígio pessoal. O que significa um prestígio pessoal? Seria uma vanglória. O membro até quer trabalhar, mas o nome dele precisa aparecer em tudo. Tinha muito disso acontecendo naquele local. E ele precisava dos holofotes, ele precisava que tudo que fosse feito, o nome dele tinha que sair, ele tinha que sair na foto. E Paulo estava advertindo esse pessoal, tendo de ser reconhecido. E esse é um grave problema
quando o eu é colocado na frente do outro. Há de se preocupar quando Cristo não ocupa todo o centro, quando a glória não é dada somente para Ele. Irmãos, a glória é somente do Senhor. A glória não é minha, a glória não é sua, a glória não é do homem do louvor que canta muito bem. Se ele canta, que Deus deu fôlego para ele. A glória não é do pregador, porque Deus, Ele usa as pessoas. A glória é dada somente a Deus. E às vezes as pessoas gostam do tapinha nas costas. É bom ser reconhecido. É bom. Quem diz que não é bom? Mas quando aquilo chega, aquele reconhecimento chega ao teu coração, você precisa ser maduro o suficiente para falar: a glória é do Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço, irmão, mas a glória é do Senhor. Porque se não fosse Ele, nada disso aqui estaria acontecendo hoje. Então, irmãos, Paulo ele se preocupa com a igreja de Filipos, porque ela vivia num momento de vanglória. Ela vivia num momento do eu. Nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso coração é totalmente enganoso e corrompido. E qualquer detalhezinho, qualquer elogio, qualquer coisa que seja, nós já começamos a preencher o nosso ego. E é quando Deus nos abate e nos traz a humildade novamente. Porque se nós não formos humildes, nós certamente iremos cair. Terceiro ponto, irmãos, que Paulo traz, está no versículo 4. Vamos ler o versículo 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Versículo 4 é magnífico, porque ele fala sobre o egocentrismo. Muitas das vezes nós somos egocentristas. Só se for do meu interesse. Ah, mas o irmão está precisando, mas não é do meu interesse. Ah, mas a igreja está precisando, mas não é da minha alçada. Eu não preciso ajudar porque não tem nada a ver comigo. Mas às vezes, irmão, nós podemos fazer a diferença. Que modo perigoso que é o irmão ser egocêntrico. É muito ruim quando temos o pensamento egocêntrico, propriamente dito. Pensamos em somente nos enchermos, em tirar proveito de tudo e todos. Esquecermos a causa maior que foi Cristo, dando tudo de si para nos dar a vida, mesmo sem merecermos. E a gente não quer dar nada, mas só queremos ganhar, ganhar e ganhar. Cristo, Ele se esvaziou, Ele deu tudo de si para nós. Ele se ofereceu por libação. Ele deu a sua vida por nós. E nós não queremos dar nada em prol de Cristo. Nós somos egocêntricos. Nós somos egoístas. E nós deixamos de viver muitas coisas, experiências com Deus por causa do nosso coração egocêntrico. E ele diz mais: com esses problemas alcançando a igreja amada de Paulo, mesmo ele lá em Roma, há 10 anos após a sua visita, sendo um bom irmão e pastor, ele vai trazer o texto mais firme e central da cristologia, da pessoa de Cristo e de sua forma maior de servo para resolver as questões de atritos e partidarismo da igreja de Filipos. Paulo usa as grandes verdades bíblicas para resolver os problemas de relacionamento da igreja. Paulo ele pega não é eu que estou dizendo, alguns estudiosos que dizem que esse texto é um ápice da cristologia, é o ápice da explicação do que Cristo foi por mim e por você. E é onde nós vamos mergulhar nesse momento. Vamos iniciar o versículo 5, que será o nosso tema central do texto.
No versículo 5 ele começa dizendo, o subtítulo está escrito, o exemplo de Cristo na humilhação. 5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Grave, irmãos, esse versículo na mente de vocês. É muito pequenininho, mas ele vai fazer toda a diferença. Qualquer tipo de situação que você passar, ou que você precisar passar, você vai lembrar. Tenha entre vós o mesmo pensamento que Cristo Jesus. Tenha entre vós o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Você está com dificuldade de conviver em casa com seu marido? Você está com dificuldade de conviver com o seu patrão, a sua empresa, os funcionários? Você está com dificuldade de conviver até mesmo com seus filhos, devido à forma dele ser, a forma dele agir? Você está com dificuldade de conviver dentro da igreja em união? Você está com dificuldade de seguir e viver em obediência pelos líderes, pelas famílias, e até mesmo lidar com as suas famílias de sangue? Você está com essa dificuldade? Está difícil? Paulo diz, tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Essa é a resposta de Paulo. Não é uma resposta fácil, não é uma resposta bonitinha, não é aquilo que você talvez queira ouvir, mas tende em vós os mesmos. Qual foram os pensamentos que Cristo Jesus teve? A gente vai ver. Ao dizer isso, Paulo começa a tratar daquilo que chamamos de humilhação de Cristo. Porque, irmão, ser cristão não é fácil. Nós fomos chamados para ser ovelhas lançadas ao meio, aos lobos. Nós vivemos em uma sociedade na qual o cristão é atacado em todo o tempo. Não é fácil nós vivermos uma vida de santidade com Deus. Nós somos tentados todos os dias. Nós somos tentados no nosso trabalho, nós somos tentados nas ruas, dentro dos nossos grupos, dentro da igreja, em vários lugares, todos os dias, vários tipos de tentações diferentes. Mas Paulo ele fala, tende em vós os mesmos pensamentos de Cristo Jesus. Então, irmão, sabe por que isso? Ele usa o exemplo do nosso Senhor, porque no versículo 6 ele fala, o mesmo existindo de forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. A palavra na tradução da ARA, ela fala sobre usurpação. Mesmo não usando por usurpação ser igual a Deus, usurpação é você tomar conta daquilo que não é teu direito. Mas ali, aquela palavra era usada porque o Senhor ele tinha direito de ser Deus, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Mas mesmo ele sendo Deus, ele não tomou o lugar de Deus naquele momento, mas ele se humilhou e ele abriu mão dos seus direitos. E é tão difícil, irmão, nós abrimos mão dos nossos direitos. Às vezes você está brigando com a sua família, está anos sem falar com o irmão, está anos sem falar com o pai, com a mãe, porque você acredita que você tem direito. Não, esse é meu direito, eu não vou abrir mão, eu não sou trouxa. Desculpa até a palavra, eu não sou otário, eu não sou otária. O Senhor Jesus, ele abriu mão do direito dele. Será que ele foi trouxa? Será que ele vacilou por ele abrir mão? Não, ele tinha um propósito maior. Nós vivemos, irmãos, por tudo aquilo que nós vemos, e nós esquecemos das coisas espirituais, da qual nós não enxergamos. E às vezes tem muitas coisas por trás daquilo que nós estamos relutando, porque nós achamos que é nosso direito. Nós precisamos de fato rever e ter o mesmo pensamento de Cristo Jesus. É fácil? Não, ninguém está falando que é fácil.
mas é o correto. Quem era o Filho de Deus? Quem era Jesus? Ele era eterno, ele era co-igual a Deus, ele tinha a mesma glória, ele era o doador da vida, o dono da vida e da morte, ele era a verdadeira luz, ele era o autor existente, autoexistente, ele era tudo isso, ele era o princípio, ele era o meio, ele era o fim, ele era o alfa e o ômega, ele era tudo isso, irmãos. Ele estava lá no início da criação do homem, ele criou o homem, ele deu o sopro ao homem, ele era tudo isso, mas ele se humilhou e se esvaziou. Ele fala assim, com os mesmos atributos do Pai, ele tinha todos os atributos do Pai, e ele diz, as Escrituras, que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Jesus abriu mão de seus direitos. Se você acha que está abrindo mão demais, se você acha que está numa posição de ceder seus direitos demais, Paulo diz, tende em vós os mesmos pensamentos que Cristo Jesus. Irmão, nós não temos nada nessa terra. Se vier agora o fim do sopro, o fim do fôlego de vida neste momento, eu tenho tanto sonho, eu quero realizar isso aqui do outro. Se vier agora o final para você, você vai o caixão da mesma forma que você veio. Você não tem nada, eu não tenho nada. Então, irmãos, é meu direito. Não é que você não vá lutar pelo seu direito, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é você trocar, combater uma guerra, a ponto de você parar de falar com o familiar, a ponto de você perceber que você tem condições de viver de trazer luz para aquela vida, e você escolher os seus direitos em vez de deixar perder para ganhar uma vida. É a questão que nós hoje vivemos, é o nosso egocentrismo. Ele fala no versículo 7, irmãos, para a gente dar continuidade. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele era Deus, ele é Deus, e ele se esvaziou. Tinha uma pessoa escreveu, não sei quem, eu não achei, está no autor desconhecido, ela simbolizou esse esvaziar de Deus, é como se ele saísse do seu trono e colocasse a roupa de saco de um mendigo. Ele se esvaziou, ele deixou o seu trono e se esvaziou para viver conosco. E ele diz, sendo o Criador do universo, ele virou um bebê. Sendo o dono do mundo, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Sendo o dono da vida e da morte, ele precisou de um túmulo emprestado. Para entrar em Jerusalém, ele precisou de um jumentinho emprestado. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, vocês conseguem entender a dimensão do que é o Evangelho? Vocês conseguem entender a dimensão do que é Cristo? Ele tinha tudo e se fez nada. Ele não tinha pecado e se fez pecado por nós. Ele deu a sua vida por nós e ele se entregou. Quando os discípulos, naquele momento, lá em relatos em Mateus, em Lucas, em João, quando os discípulos estavam lá no cenáculo, numa briga de ego, discutindo quem seria o maior do reino de Deus. Vocês lembram dessa passagem? Quem seria o maior? Eu sou o maior? Não, eu vou ficar do lado direito, eu vou ficar do lado esquerdo de Jesus, lá no alto, subindo no trono. Eles discutindo, o Senhor vendo aquilo, o Senhor, o que o Senhor faz? Ele pega uma bacia, de água, e ele fala que vai lavar os
Pedro começa a repreender: não, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés, que isso? E ele fala para Pedro: quem não lavar os pés não terá parte comigo. Pedro, na hora, recuou. Ele fala: sendo eu o Senhor, lavei os pés de vocês, façam o mesmo. E às vezes, irmão, aquela briga de anos, é somente necessário que vocês e eu lavamos os pés daqueles que nós estamos perseguindo. Lave os pés, irmãos. Lavar os pés, ele diz muita coisa. Para a pessoa, ela vai entender. Tem um livro que eu ainda não li. É um livro chamado, o nome do livro é A História entre os Zulus da África do Sul. Não sei se alguém já leu. A história entre os Zulus, que é um povo da África do Sul, é uma história totalmente verídica. E uma vez eu vi uma pregação, o pastor citando sobre esse livro, e eu gostei daquela história porque a mulher, ela tinha um marido, esse marido agredia aos filhos, agredia ela, batia, e ela estava irada, e era uma outra época. E se aquela mulher me perguntasse, ou perguntasse para qualquer pessoa sã o que ela deveria fazer, a primeira coisa que nós iríamos falar para ela: separe, que ninguém está aqui para ser agredido, a gente não casou para ser agredido. Casamento é respeito, casamento tem que se dar o respeito e ser respeitado. Então, aquela mulher, ela surpreendentemente chega no pastor na África e ela pergunta ao pastor, ela fala tudo: pastor, é isso que está acontecendo, estou sendo agredido, meus filhos sendo agredidos. E o pastor chega e fala para ela: minha irmã, pega uma bacia de água e lava os pés desse marido quando ele chegar bêbado. É louco isso, né? Quem vai lavar os pés do seu marido lá bêbado, batendo, agredindo? Quem vai fazer, irmãos? Humanamente falando, ninguém vai fazer. Nós não somos também. Ninguém vai fazer isso. Mas aquela mulher, loucamente falando, ela foi para casa, e aquele marido chegou com aquela a mesma forma de sempre. Ela pegou uma bacia e foi lavar os pés do seu marido. Seu marido não entendeu nada. Naquele dia ela nem apanhou, nem ela nem os filhos, porque o marido não entendeu nada, ficou constrangido, chamando ela de louca. Da segunda vez ela lavou os pés de novo quando ele chegou. E na terceira vez aquele marido foi lá atrás dela na igreja. E ele se converteu. Ele ouviu a palavra do Senhor. E aquele marido hoje é um dos maiores pregadores. Hoje, na época do livro, né, falando, ele é um dos maiores pregadores da palavra do Senhor. Então, aquela mulher se esvaziou. Aquela mulher teve o mesmo pensamento de Cristo Jesus naquele momento. É difícil? Quem vai amar quem está nos agredindo? Quem vai amar quem está nos apedrejando? Quem? Se você não tiver o mesmo pensamento que Cristo Jesus. E vamos dar continuidade, porque ele fala no versículo 8 que, vamos dar continuidade, ele fala que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele fala que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Não tem condições de descer mais do que isso, irmãos. Pois a morte de cruz é a morte do maldito. Todos que eram crucificados eram malditos. E Jesus assumiu esse papel de maldito. Quem era o maldito da história, irmãos? Quem merecia passar pelo madeiro, irmãos? Éramos nós. Nós éramos o maldito da história. Mas Cristo assumiu o meu e o seu lugar. Glória a Deus. Mas o Senhor diz: serei seu fiador, seu representante, seu substituto. Assim como Abraão, quando Deus pergunta se ele ama ele pede para sacrificar o seu filho, o seu único filho, primogênito. Ele vai, Abraão, com muita tristeza, mas com muita obediência, ele vai sacrificar o seu filho. Ele sobe, ao monte Moriá.
para sacrificar o seu filho. E o Senhor traz uma boa notícia para ele naquele momento. Ele traz um cordeiro. E Deus também caminha junto com Jesus, juntos, até a cruz. O Pai o entregou por amor, e Ele voluntariamente se entregou. Diz que ali Ele ficou sozinho, porque Ele habitou todos os nossos pecados, habitou em Cristo. Então, Ele ficou sozinho naquele madeiro, porque Deus não habita junto ao pecado. E Ele se fez pecado por mim e por você. E sozinho, Ele orou: se possível, Senhor, passe de mim esse cálice. O cálice da ira de Deus, que eu e você, que merecíamos beber esse cálice, Ele bebeu. Você imagina o cálice da ira de Deus. E só uma notinha de rodapé. Você acha que não teremos juízo? Tu acha que Deus entregou o seu único Filho amado e nós não teremos o juízo pelos nossos pecados? E Ele entregou por sua vontade. Ali Ele sofre o mais alto nível de dor, rejeição, até o sol se escondeu do seu rosto. Não havia mais beleza alguma nele, o seu rosto estava desfigurado, não havia beleza nenhuma mais no Senhor Jesus, devido a tanta dor, tanta humilhação que aquele homem estava passando. E mesmo assim, Ele morreu por nós. Se você acha demais, irmãos, conviver com um certo tipo de pessoas, a ponto de te tornar tudo aquilo que te separa da comunhão, lembre-se de uma frase: tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. A única coisa que nós não podemos fazer semelhante a Jesus é morrer por outra pessoa. Somente Ele pôde ter essa representação vicária de morrer pelo próximo. Nós vamos morrer pelo próximo, irmãos. Não é isso que a gente está falando. Nós não somos o Espírito Santo da vida da pessoa. Nosso papel é falar, pregar, bem dizer o nome do Senhor. Se aquela pessoa não quer ouvir, irmãos, a gente começa somente a orar. Às vezes, nós conseguimos convencê-la de algo através do Espírito Santo com os nossos testemunhos, somente. Às vezes você não vai pregar nenhuma palavra para aquela pessoa, mas a sua forma de ser, de agir, vai dizer muito para ela. Amém? E no final, nós trouxemos algumas coisas de sofrimento. Agora vamos trazer coisas boas, que Ele fala no versículo 9. Ele diz assim no versículo 9: por isso também Deus o exaltou. Irmãos, por isso também, olha a mudança, controversa. Por isso também Ele exaltou. Também o quê? Também tudo aquilo que Ele passou. Deus exaltou, mas não exaltou somente, Ele exaltou de sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O Senhor, Ele está acima de todo o nome. Ele diz no 10: para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus é exaltado por Deus. Você se humilha, mas não se exalta. Quem exalta e promete é Deus, Ele que te honra. Faça tudo em silêncio e servindo ao Senhor que te exalta sobremaneira. O grego, ele fala maneira máxima. Em grego é maneira máxima, na maior maneira. Então, irmãos, a ideia é: você não precisa se exaltar, você precisa somente exaltar o Senhor, que automaticamente o Senhor, Ele traz algo sobre você. E quando Ele te exaltar, quando eu falo exaltar, não é para nós nos enchermos, eu falo de uma exaltação a ponto de o Senhor nos retribuir algo imerecido. E quando Ele nos retribuir esse algo imerecido, nós ainda assim damos a glória ao Senhor. Aleluia. Porque, gente, nós não merecemos nada. Nós merecemos a morte todos os dias. Nós
mortos nos nossos pecados e delitos. Nós não merecemos nada. É a graça do Senhor que nos dá alguma coisa. E ele fala no versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse. Hoje tantas pessoas escarnecem do nome de Jesus. Na mídia, nas ruas, na imprensa, nos filmes, nos carnavais, nos parlamentos, nas presidências, do mundo afora, no mundo em geral, irmãos, escarnecem do nome do Senhor Jesus. Mas haverá um dia, em que todos haverão de se curvar, os ímpios, o diabo e seus anjos, os falsos profetas, o anticristo, os poderosos desse mundo que a gente acha que é poderoso. Todos vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos irão confessar que somente Cristo é o Senhor. Irmãos, não há mal que dure para sempre, irmãos. Não há mal que dure para sempre. Às vezes fala assim, a alegria do pobre dura pouco. É o que todos nós falamos. É verdade, às vezes sim. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, irmão, nossa alegria não está aqui, ela vai durar pouco mesmo. Se a nossa alegria estiver na terra, ela vai durar até minutos às vezes. Mas a nossa alegria está no céu, irmãos. Ela será eterna. Então, irmãos, é isso. E memorize mais uma vez esse versículo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Toda mensagem existe um desafio, irmãos, mas creio que junto a Deus podemos vencê-lo. Aleluia. É fácil ter o mesmo pensamento de Cristo? Não. Mas se nós conseguirmos vencermos dia após dia as nossas lutas, as nossas dificuldades, nós chegaremos junto com o Senhor. E por último, irmão, para a gente finalizar, dentro do horário, graças a Deus, um autor bem conhecido, R.C. Sproul, ele fala que o segredo do contentamento não está em possuir tudo, mas em reconhecer que em Cristo já temos o suficiente. Essa é a palavra. O segredo não está em possuir tudo, irmãos. Você vai morrer, você não vai ter tudo aquilo que você quer. Eu não tenho tudo o que eu quero, ainda bem, senão eu estava morto já. Nós pedimos coisas a Deus que nós não sabemos o mal que ela vai nos fazer. E nós pedimos o mal, nós pedimos mal, por isso que nós não recebemos. Ele fala, nós pedimos mal, por isso que não vos recebeste. Então, nós temos que aprender a pedir ao Senhor tudo aquilo que está alinhado ao seu propósito. Nós não sabemos o que está alinhado ao seu propósito. Então, tudo aquilo que você pedir ao Senhor, pergunte a Ele, Senhor, se tiver em concordância com aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu aceito. Então, irmãos, essa frase é muito magnífica. Ela diz, o segredo do contentamento não está em possuir tudo, mas em reconhecer que em Cristo já temos tudo, já temos o suficiente. Temos o suficiente. Glória a Deus. Amém. Pai Santo e amado, graças te dou, Pai. Senhor, muito obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque nós precisamos, Pai, ter o mesmo pensamento que em Cristo Jesus teve. Senhor, não é fácil, nós não estamos falando aqui que é fácil, mas é o manual de vida, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, ter a paciência, Pai, e a humildade em nos desvaziar de nós mesmos. Muitas das vezes sairmos, ó Pai, chicoteados, ó Pai. Sairmos, Pai, como bobos, ó Pai, da história, mas por um propósito maior. Um propósito, Senhor, de humildade. Um propósito, Senhor, de uma visão ampla pelo Teu reino e pelo Teu Espírito. Senhor, precisamos da Tua graça para vencer o mal. Precisamos do Teu amor, Senhor, para vencer as dificuldades da vida. Senhor, eu te peço, Pai, para o corpo desta igreja, tira, Senhor, todo o partidarismo, Senhor.
Se houver no nosso coração algum partidarismo, tira de nós, ó Pai. Repreende esse espírito maligno sobre nós, ó Pai. Para que possamos, Senhor, viver em unidade. Porque uma igreja dividida, Pai, não progride, não cresce, Senhor. Uma igreja no qual, Pai, existe muito achismo, ó Senhor. Existe muita vanglória, falta de humildade, Senhor. Uma igreja não cresce. E nós não estamos falando somente de números, Senhor. Numeroso, que essa igreja seja cheia de pessoas. Não, Senhor. Eu falo também, Senhor, crescer e multiplicar o conhecimento. E não só, Pai, crescer em formação. Quem cresce em formação nada aprende. Mas quem cresce em conhecimento absorve, Senhor. Porque, Senhor, se nós colocamos em prática um pouco daquilo que nós aprendemos, Senhor, nós iremos sim a crescer dia após dia, Senhor. Então, Senhor, que nossa igreja tenha o mesmo pensamento que o Senhor Jesus Cristo teve. Que possamos juntos, ó Pai, crescer em unidade. Abençoa, meu irmão, esta igreja. Já neste momento eu te peço, Senhor, abençoa o nosso pastor, Senhor. Senhor, toca na sua saúde, ó Pai. Dê, Pai, o refrigério para ele, o descanso necessário, Senhor, para que ele possa revigorar suas forças, ó Pai. Porque o ministério pastoral, Pai, requer muito, Pai, de nós. E que possamos juntos, ó Pai, orar pelo pastor todos os dias, Senhor, para que ele possa ser revestido, Pai, de sabedoria. Para que ele possa ser revestido de sabedoria e conhecimento da Tua palavra, para poder, Pai, direcionar a Tua igreja, Senhor. Porque, Senhor, nós sabemos que os mestres serão, Pai, sobremaneira também, Pai, cobrados, Senhor. E entregar, Pai, a uma igreja santa e limpa, Senhor. Quando o Senhor perguntar, o que você fez, irmãos? Nós apresentarmos, Senhor, uma igreja, Pai, direcionada pelo Espírito. Esse é o nosso desafio, Senhor, como preletor da Tua palavra, Senhor. Então, Pai, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abençoa cada um neste lugar. Em nome de Jesus. Amém.